pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse bate-papo com o Teacher, a nossa terapia de grupo. Espero que todos vocês estejam muito bem. Já sabe, se gostar do nosso conteúdo, dê aquele joinha, aquela curtida. Isso ajuda o YouTube a divulgar o nosso trabalho para você e também para outras pessoas, porque ele entende que o nosso conteúdo está sendo relevante. Se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. Se você caiu nesse vídeo, se identificou, achou bacana, está te acrescentando, se inscreva por gentileza e ative as notificações conforme orientado abaixo. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, comente, participe, interaja conosco. Informações sobre nós, nosso trabalho, você acha abaixo desse vídeo. WhatsApp, site, Telegram, Instagram, tudo abaixo desse de todos os nossos vídeos aqui do canal. Em breve, muita coisa chegando, previsão aí para agosto, o Rosário de Maria, que é um trabalho espiritual maravilhoso. Já estou começando a receber esse material, já estou canalizando. É uma obra fantástica daquele espírito que foi a mãe de Jesus, uma mestra ascensionada, uma senhora do Karma, um espírito de muita elevação espiritual e que está transmitindo esse trabalho fantástico que se chama Rosário de Maria, com muitas preces. Gente, em breve a gente vai ter todas as informações sobre esse projeto. As preces do projeto, inclusive, estarão aqui no YouTube para todos vocês. O que mais? 21 dias de transformação, a gente acabou aí recente, mas está disponível lá no nosso site, na nossa loja virtual, junto com tantos outros cursos, materiais, livros, inclusive alguns cursos são gratuitos lá no nosso site. O livro Magia da Transformação você pode baixar também gratuitamente. Muita coisa boa para vocês lá. Inclusive acompanhamento terapêutico, que já é algo que eu indico para uma questão que eu vou comentar com vocês aqui. Ok? O pessoal tem me pedido muito para trazer esse tema. Inclusive já tem 2 vídeos no YouTube a respeito, adultério, traição. Inclusive também quero falar sobre como lidar com isso, caso você tenha sido traído, caso você tenha passado por essa situação, que tem seu nível de dificuldade, de dor, de sofrimento. Eu passei por isso na minha família e eu presenciei o quanto isso é destrutivo, o quanto essa experiência é dolorosa para quem é traído e também para quem trai, depois que se arrepende, depois que percebe o que fez e as consequências daquilo que fez. Em alguns casos tem consequências muito profundas, tanto na estrutura do casal quanto na estrutura dos filhos, se caso há filhos. Não estou falando no sentido de casamento, mas pode acontecer no namoro também. Então eu sei o quanto é difícil vivenciar essa situação e o quanto às vezes demora para você se recuperar de uma experiência como essa. E eu quero começar o nosso bate-papo lembrando as palavras de Jesus acerca de adultério nos evangelhos, onde ele fala o seguinte: quando você, uma pessoa comprometida... Calma, tá, gente? Esse aqui não é um bate-papo religioso. Pelo amor de Deus, eu estou mencionando uma passagem bíblica porque eu acredito profundamente em Jesus, acredito nos ensinamentos de Jesus e eu sei que para a nossa cultura ocidental a base teológica cristã tem uma importância muito grande, uma valia muito grande, e eu acho muito bom que tenha, porque os ensinamentos de Jesus são realmente fantásticos. E Jesus ele vai muito além desse quadradinho religioso, que é uma interpretação dentro do paradigma, um entendimento dentro do paradigma acerca do que ele ensinou. Se a gente mergulhar nos ensinos de Jesus fora do paradigma, a gente descobre um universo, sabe, de sabedoria, um universo de ensinamentos e de conhecimento que, sem dúvida nenhuma, se forem estudados a fundo, com seriedade, com compromisso e dedicação, muda a vida de qualquer pessoa. Jesus falou que aquele que olha para a esposa de um outro cara, vamos ilustrar aqui, né? Porque isso pode acontecer de várias formas. Um homem comprometido, namorando ou casado, que cobiça a companheira de um outro homem, já está traindo.
A gente pensa que a traição é o ato consumado. Não. Quando você vai lá, fica com uma outra pessoa, tem um envolvimento, seja um envolvimento meramente sexual, ou tem de fato uma relação com uma outra pessoa, e você está dentro de uma relação, ali é a consumação da traição. Mas a traição em si, ela acontece no momento em que você permite que o seu desejo se transforme numa cobiça. Porque não tem jeito de você não sentir a atração por outras pessoas. Isso aí é do seu corpo, é da sua biologia. Nós somos uma espécie, não é muito monogâmica, sabe? Se a gente for estudar a nossa ancestralidade, o nosso gene primata, toda essa história que está por trás da construção da raça humana no quesito biológico e genético, a gente vai perceber que a monogamia é um negócio que não é exatamente da nossa natureza biológica. Nós somos monogâmicos muito mais por questões de cultura, muito mais do que por uma questão biológica. Tanto que nós desejamos, a gente pode estar numa relação amando a outra pessoa, amando mesmo assim. E às vezes você vê um outro indivíduo ali do sexo que te atrai, tá? E você pode sentir-se atraído por aquela pessoa. Mas é bem diferente você olhar para uma outra pessoa e se sentir atraído de cobiçar aquela pessoa. Quando você está assim com seu namorado, você é uma mulher. Dá um exemplo heterossexual, mas você sabe que pode ser tudo. Você é uma mulher e está com seu namorado. Aí passa um outro cara lá e você acha ele lindo, atraente, sexy, etc e tal. Uma coisa é você bater o olho e achar interessante, sentir que tem atração por aquele homem, por aquele tipo de homem. Isso é uma história. Outra coisa é você cobiçar. O que é cobiça? É você querer para você. Quando você começa a cobiçar, querendo aquela pessoa para você, querendo viver uma história, uma situação com aquela pessoa, e você está numa relação monogâmica na qual não foi acordado, porque tem relação aberta. Até aí tudo bem. Estou falando dentro de uma configuração de relacionamento na qual não existe essa abertura. Porque tem muitas pessoas que vivem muito bem assim, numa relação aberta, ou às vezes não tão aberta assim, mas de vez em quando eles permitem alguma coisa ali, fora, tá tudo bem. O importante é que você esteja feliz na maneira como você vive a sua relação. Mas no exemplo é uma relação fechada, não tem abertura para isso. E se você acordou, porque você não está ali obrigado, certo? Você não está namorando aquele sujeito ou aquela sujeita por obrigação. Você não se casou com aquela pessoa por obrigação. Você foi por livre e espontânea vontade. Se o acordo foi uma relação em que haja fidelidade, respeito, companheirismo, cumplicidade, você, por livre e espontânea vontade, deu a sua palavra de que se manterá fiel e respeitará aquela pessoa enquanto houver a relação. Não sei qual juramento que você fez, mas normalmente é assim. Então as pessoas falam assim, não vou trair porque trair é pecado. Porque Deus... Não, gente, esquece Deus. Deus criou você para você viver à sua maneira, porque quem vai colher os frutos das suas obras não é Deus, é você. Quem vai ter que arcar com as consequências dos seus atos é você, não é Deus. Então, quando você não faz uma coisa com medo do que Deus vai pensar, você está se preocupando à toa, porque Deus vai continuar sendo quem Ele é, vai continuar te amando, porque Ele não tem preconceito, Ele não tem tabu, isso aí é história de religião, Ele não está vigiando a sua vida. Deus fez uma lei, causa e efeito, e essa lei está agindo em todos nós. Todos nós. Você planta, você colhe, e fim. Deus não está preocupado com as escolhas que você faz na sua vida no sentido de te julgar ou achar que isso seja ruim porque ele não gosta, porque ele não quer, porque ele acha feio, porque ele não é ser humano, tá? Ele não tem essa consciência humana, ele não tem ego. Essa construção humana de Deus veio do homem, veio da religião para
subjugar os outros, para dominar os outros. Porque a partir do momento em que eu coloco Deus como cara todo-poderoso e ele não gosta que você faça isso, e se você fizer tem uma punição lá na frente, aí fica fácil de dominar. Afinal de contas, ele é todo-poderoso, né? Ele vê tudo. O líder da religião não está vendo, mas ele está vendo, porque ele vê tudo. E se você fizer alguma coisa que ele não gosta e permanecer naquele erro, depois que você morrer, você vai para o inferno, sabe? Vai ficar lá para sempre, porque ele tem o poder de fazer isso. Então você com medo não faz. Mas isso não é fidelidade. Quando você deixa de trair uma pessoa porque você tem um compromisso com ela, não é porque você não é fiel por conta disso. Você é fiel quando deixa de trair porque você a respeita, independente do acordo que você tem com aquela pessoa, a menos que vocês tenham um acordo ali em comum. Tudo bem você ficar contra a pessoa, aí já é uma outra história. Então, quando eu deixo de fazer alguma coisa para não contrariar Deus, dentro dessa visão religiosa, eu não estou fazendo porque eu amo Deus e porque eu quero ser fiel a Ele. Eu estou fazendo porque eu tenho medo. Pois, se eu desagradá-lo, aquilo tem uma consequência seríssima. Aqui e depois daqui. Eu não vou ser abençoado aqui porque eu não estou sendo fiel a Ele. E depois daqui ainda vou para o inferno, gente. Aí complica, né? Mas só citando para vocês entenderem. Deus não está preocupado com isso. É a sua vida, é o seu destino. É você que vai ter que dar conta do que você faz. Então Deus te deu a liberdade para você fazer o que você quiser, sabendo que tem consequência. Se você está numa relação em que não foi acordado, não foi dado o direito das escapadinhas e cobiça outro, deseja para você, começa já a intentar aquilo na mente, a planejar, sabe? Você já está traindo. A traição começa nisso. Ela só se consuma no ato, mas ela começa aí. Se a pessoa que tem uma relação fechada entender que começa aí, ela já vai fechar no momento em que o desejo surge. Ela já vai trabalhar para que a atração natural não se transforme numa cobiça e a leve à traição. Existem N coisas que estão dentro disso, dentro de uma situação de traição. Uma pessoa pode trair por um momento de fraqueza, pode trair por um conflito na relação, pode trair por tantos fatores. E eu não estou aqui para ficar falando de um por um, porque você está na relação que você está porque você quis. Se você é do tipo de pessoa que gosta de ficar com vários e que não tem essa coisa do monogâmico, é só você escolher por isso, certo? Se eu, por exemplo, percebo que eu tenho uma personalidade poligâmica, por que é que eu vou me enfiar numa relação monogâmica? É tudo uma questão de lógica, inteligência e praticidade. É eu me conhecer, eu saber como que eu funciono, como é a minha sexualidade, do que eu gosto, do que eu não gosto, como que eu acho que é legal para mim e passar a respeitar isso. Claro, nem todo mundo consegue fazer esse autoexame antes. Muitas vezes a gente se percebe no quebra-pau da vida e vivendo as coisas mesmo, e tá tudo certo. Mas a partir do momento em que você se perceber, se conhecer, cabe a você começar a fazer escolhas na sua vida com base na sua essência e na sua verdade. Porque, olha, esse já é um meio de traição, tá? Quando você se conhece, sabe como você funciona e não se respeita, e se força para manter as aparências, se força por causa da vaidade ou de qualquer outra coisa que você diz que tem que fazer assim por causa daquilo, você está se traindo. Já começa aí. Pois é. Então você precisa fazer esse exame. Eu sou uma pessoa para uma relação monogâmica? Porque não se trata de pecado. Não vou trair porque é pecado. Eu fiz um acordo, eu prometi ser fiel àquela pessoa. Se eu prometi ser fiel àquela pessoa, então eu tenho um acordo com ela. Eu fiz um acordo com ela, fiz uma aliança com ela, fiz porque eu quis. E se eu não quiser mais, eu tenho todo o direito de chegar nela e falar, não quero mais. Ou vamos conversar, vamos tentar abrir aqui umas exceções. Não sei qual é o problema da sua vida, o que você está passando dentro disso. Vinícius, mas acontece que ninguém é de ninguém nesse mundo. Ok, eu concordo também. Ninguém é de ninguém, realmente. Cada um pertence a si próprio. Mas quem é que te deu o direito de desrespeitar seu semelhante?
Que direito você tem de passar por cima do direito do outro? Essa é a questão que precisa ser avaliada aí. Mas eu percebo, desde que eu gravei os primeiros vídeos lá atrás sobre o adultério, que muitas pessoas se revoltaram quando eu falei nessa questão de que você deu a sua palavra de fidelidade, portanto você precisa respeitar a sua própria palavra. E claro que eu sei que aqueles que se revoltaram são os que traem, né? Claro. Gente, mas não é uma coisa óbvia? Se eu disse, ninguém está me obrigando, ninguém está com um revólver na minha cabeça dizendo que eu tenho que ser fiel. Fui eu que quis. Se eu estou vivenciando uma relação que eu não estou satisfeito com ela e ela não está sendo mais legal para mim, eu tenho todo o direito de sair dela. Eu tenho todo o direito de fazer uma outra escolha dentro da minha vida. Ah, Vinícius, mas não é tão simples. Eu estou dizendo que é simples. Eu estou dizendo que é fácil. Não, mas você está aí porque você quis. É isso que algumas pessoas não entendem. Elas entram numa relação monogâmica e fazem um acordo da fidelidade, do compromisso, do respeito. Elas entram porque elas querem e depois elas traem. E quando você vem para falar que elas precisam rever esse comportamento, porque isso vai contra aquilo que elas prometeram para outra pessoa, elas acham ruim com você dizendo que não é tão fácil assim. Ué, gente. E quem diz que mudar na vida é uma coisa fácil? Mudar é uma coisa maravilhosa, mas nem sempre é fácil. Só que tipo de vida você quer construir para você, passando por cima daquilo que você mesmo escolheu, prometeu, acordou com o outro? Como é que você espera criar felicidade passando por cima disso? Você prometeu. Lá atrás, lembra? Foi você que disse? Ah, não estou mais feliz, mas a gente não pode separar, mas... Não, isso aí é problema seu na relação de vocês. Eu só estou aqui para lembrar de algo que você próprio fez porque quis. Portanto, é responsabilidade sua desembolar esses nós que você deu na sua vida. Porque uma pessoa que promete fidelidade e vive traindo, ela está descumprindo um acordo feito lá atrás. Certo? Ela está cometendo um crime dentro da situação. Primeiro contra ela própria, porque uma pessoa que trai, ela está enganando primeiro a si própria, porque ela está passando por cima daquilo que ela escolheu para si, então ela está traindo a si mesma. E depois, ela está cometendo um crime com aquela outra pessoa, porque aquela outra pessoa espera que você cumpra aquilo que prometeu. E se está acontecendo algum problema na relação, vocês estão numa fase difícil, gente, por que a gente fala? Nós somos os únicos animais, porque nós somos animais, da Terra que fala. Assim, através do verbo, da comunicação, das palavras, a gente está aqui com esse dom para usar. Se está difícil a situação, se vocês estão num momento difícil, a gente senta e conversa. Entrem no acordo. Parece mais difícil fazer aquilo que na verdade é o mais fácil, porque isso evita uma série de problemas, de sofrimentos que inclusive você pode acabar respondendo por eles mais tarde. Aí é que entra a questão do karma. Porque você fez o compromisso, porque você quis. Quando você faz o compromisso de fidelidade com uma pessoa, você cria um elo energético, um cordão energético. Tá? Você disse, Jesus falou, quando duas pessoas concordarem acerca de qualquer coisa na terra e elas fizerem uma aliança, não estou falando de relacionamento, ele não falou que era disso, pode ser qualquer coisa, mas cabe dentro disso também, porque ele não deu exceção. Duas pessoas concordam acerca de qualquer coisa que lá em cima, ou seja, no plano do espírito, na linguagem dele na época, o pai concordaria. O que quer dizer isso? No mundo espiritual, no mundo da energia, está selado. No plano do espírito, aquele compromisso está selado. Se eu fiz o acordo, eu tenho a responsabilidade de cumprir esse acordo. Se eu não cumprir esse acordo, tem uma consequência. Se você assina um contrato de locação de um imóvel, por exemplo, você acordou que pagaria aquela quantia todos os meses, no dia tal, até tal data. E você assinou. Você deu a sua palavra. Você reconheceu firma naquele documento, naquele contrato.
Se você não cumprir com aquilo que você próprio acordou, você tem uma consequência. Você paga uma multa, ou você tem que desocupar o imóvel, alguma coisa vai acontecer. Mas não foi você que assinou porque quis? Claro que existem as negociações que você pode fazer de uma outra questão. Mas você concorda que foi você que quis. E aquilo tem uma consequência. Num casamento, numa relação, você não vai pagar uma multa. Até pouco tempo, se não me engano, o adultério ainda era considerado crime. Não sei se ainda é. Mas teve uma época que era. Porque você faz um acordo, gente. Você assina. Literalmente tem lá um documento, mas não estou dizendo que é aquele documento que vai determinar a consequência na sua vida, não. É a sua palavra. É a sua escolha. Se você fez esse acordo e você descumpre, existe uma consequência. É uma consequência kármica, tá? Eu desrespeitei o outro. O que eu criei sobre mim? Desrespeito. O que está sobre mim? Desrespeito. E eu fico desrespeitando em cima da desculpa que não é tão fácil assim, porque eu estou infeliz, porque eu estou frustrado, porque eu estou não sei o quê, ao invés de sentar, conversar, abrir o jogo, trabalhar dentro da verdade, né? Porque as pessoas fogem da verdade como se ela fosse um monstro. E elas não percebem que uma vida de mentira é muito mais difícil e muito mais dolorosa do que jogar limpo. Porque pensa em como é uma vida de mentira de uma pessoa que trai, por exemplo. Ela tem que viver o tempo todo escondendo o que ela faz, ela tem que ficar escondendo provas, evidências, sempre tensa, porque ela está com o celular na mão, a pessoa pode ligar, a pessoa pode mandar uma foto, a pessoa pode fazer, porque hoje em dia você tem acesso a tudo. Alguém pode ver essa pessoa, alguém pode encontrar essa pessoa com uma outra, alguém pode acabar sabendo, meu Deus, se essa pessoa der com a língua nos dentes. Uma vida de mentira é uma vida dura de ser vivida, porque a pessoa precisa o tempo todo está debaixo de tensão. A qualquer momento ela pode ser descoberta, ela precisa... Tá vendo? Ela própria se coloca nessa situação de tensão porque no fundo ela sabe que não está fazendo uma coisa legal. Não vou dizer que é certo nem que é errado. Só vou dizer que é uma coisa que não é legal porque não foi o que ela combinou com o alguém que está lá. Tem uma terceira pessoa nessa história. E essa terceira pessoa pode sofrer muito em decorrência das atitudes desse que está traindo. E se essa pessoa sofrer em decorrência daquela pessoa que está traindo, de quem é a consequência depois? Você tem um elo, lembra? Tem um cordão energético. Aquela pessoa está sofrendo, sofreu horrores, entrou em depressão, seja lá o que fez. Eu arruinei a vida afetiva daquela pessoa. Não estou dizendo que aquela pessoa também não tenha responsabilidade, tá? Mas eu fiz um acordo, não cumpri com o acordo e gerei sofrimento na vida de um outro ser, que na verdade nós acordamos uma relação para vivermos em amor, para um ajudar o outro na construção da própria felicidade, mas eu fiz tudo errado. Ao invés de dar amor, união, cumplicidade, amizade, fraternidade, respeito, eu dei sofrimento. Não foi isso que eu prometi que ia fazer. Eu descumpri algo que eu dei a minha palavra que faria. Portanto, a consequência também vem sobre mim. Quando eu atiro, pego um revólver, pá, atiro numa outra pessoa, quem vai ter que responder por aquele crime? Primeiro, a pessoa é responsável pelo que acontece vibratoriamente com ela, claro, mas eu sou responsável por ter apertado o gatilho. Se eu tiro a vida de uma pessoa, eu também vou responder. Se eu agrido uma pessoa, eu também estou criando karma negativo sobre mim. Qualquer sofrimento que eu gere a outro ser faz com que eu crie negatividade sobre mim. Quem trai precisa estar ciente de que o sofrimento que você pode gerar, porque a qualquer momento alguém pode saber. E geralmente acaba sabendo. Minha mãe sempre falava assim uma coisa para mim, que o mesmo sujo, que é um espírito, né, que cutuca você para fazer, te entrega. O plano espiritual está aí. E eles, às vezes, jogam baixo. Possivelmente vai acabar alguém descobrindo. E, claro, pode ser que o companheiro nem ligue, que às vezes a pessoa nem gosta mais uma da outra, está numa relação só por conveniência. Aí é problema de vocês na relação que vocês vivem. Mas, se o seu ato machucar um outro indivíduo, você vai responder também. Aquilo vai ter consequências sobre você. E a pessoa que está sendo cúmplice, que é a amante ou o amante também,
Você sabe que o cara ou a mulher é casado, é comprometido e mesmo assim mantém esse tipo de relação, está atraindo sofrimento para si. Porque vamos supor que você seja amante. Você não sabe qual é o perfil daquela mulher que é a esposa, do cara que é o marido. Você não sabe. Pode ser uma pessoa vingativa, pode ser uma pessoa que vai acabar com a sua vida se descobrir. E você acha que Deus vai te proteger? Que as forças espirituais vão te proteger se a sua sujeirada for descoberta? Porque se é uma sujeirada, é uma coisa... Você está entrando numa relação para a qual você não foi convidado, você está invadindo, você é como se fosse um ladrão. Você está invadindo um espaço que não te cabe. Você está invadindo porque você quer. Você pode estar sendo enganado, aí é outra história. Mas se você está ciente de que o outro é casado, de que a outra é casada, você está fazendo parte disso porque você quer. Você é a terceira pessoa, é que está sobrando. Tá? Portanto, aquela pessoa traída pode se voltar contra você. E você é responsável pelo que vai acontecer e ninguém vai te proteger disso. É preciso que isso fique claro. Agora pensa como é uma vida de mentira, gente. Você viver sempre ali se escondendo, sempre tenso, sempre colocando debaixo dos panos, porque a qualquer momento dá muito mais trabalho viver uma vida de mentira do que jogar a verdade. As cartas na mesa e ser honesto com o outro que tem o direito de saber a verdade. Vocês não estão juntos, seja namorado, ou marido e mulher, ou marido e marido, esposa e esposa, não importa. Vocês estão juntos até então, vocês se uniram pelo sentimento que existe entre vocês. Quando você namora uma pessoa, quando você é casado com uma pessoa, aquela pessoa é sua amiga ou é seu amigo. Quando você trai, você não está traindo só o seu companheiro, você está traindo seu amigo. Você está mentindo para o seu amigo. Aí tem gente que vai e fala, eu traio, mas eu amo a minha esposa, eu traio, mas eu amo o meu marido, eu traio. Não, tudo bem. Pode ter um sentimento envolvido aí, eu não vou julgar o seu sentimento, mas o seu ato fala muito mais de você e do seu sentimento do que aquilo que você fala com os lábios. E sabe, o que eu acho mais engraçado no meio disso é alguém que trai, que geralmente quem se defende muito assim é porque trai, dizer que não é tão simples assim, porque tem muita situação. O estranho mesmo, hoje até gaguejo aqui, porque o estranho é a pessoa pensar que isso, sentar e resolver a situação, é mais difícil do que ter uma vida inteira de mentira. Esse é o seu ponto de vista, eu te respeito, mas a partir da minha inteligência, porque é uma coisa muito óbvia de você observar, o que é mais difícil? Não vamos medir pelo que parece ser mais fácil, mas pelo que é mais difícil para a gente entender. O que é mais difícil? Eu ter um diálogo sincero, abrir o jogo, falar dos meus sentimentos, da minha verdade, e a partir disso tomar alguma atitude que vai ser acordada ali, entre os dois, ou passar a vida inteira enganando a outra pessoa, passar anos sustentando uma relação extraconjugal, sempre mentindo, se escondendo, se esquivando, para não ser pego, para não ser... O que é mais difícil, gente? Tinha um ditado que minha tia falava, melhor ficar vermelho uma vez do que rosa a vida inteira. Tem gente que acha que é mais fácil ficar rosa a vida inteira. Que fique. Porém, você precisa ter consciência de que os seus atos têm consequências e elas virão sobre você. É isso que a gente fala de karma. A gente não está aqui para dizer eu, muito menos, os Elohim, muito menos, Atena, nem o Mestre Jesus, não. Eles não estão aqui para dizer que isso é errado, isso é certo, isso não quer. Não, gente, a nossa função não é apontar o que é certo e o que é errado. A nossa função é te mostrar se o que você faz tem uma consequência danosa para você ou uma consequência positiva. Eu estou aqui conversando com você e te mostrando que um comportamento de traição tem uma consequência negativa. Agora, se você quer ficar nisso e se encher de desculpa e dizer que você trai porque o seu relacionamento está um lixo, e dizer que você trai porque o outro não liga para você, e dizer que você trai porque tem muita coisa envolvida e você não sabe, Vinícius, como é a minha vida, como é difícil, como é isso, como é aquilo, não sei e não quero saber, a vida é sua, você que tem que cuidar dela. Eu só estou te passando a consequência dos seus atos, você não tem que se explicar para mim. Eu não vou julgar você e nem ninguém lá em cima. As suas obras é que vão falar por você. Você está debaixo do jugo das suas obras.
E não debaixo de uma lei, de um Deus que sentado no trono vigiando sua vida. Porque isso não está acontecendo. Isso é inventado pela religião para dominar você. O que está acontecendo é algo talvez muito mais sério do que um cara sentar no trono e vigiar você. É o seu próprio campo eletromagnético guardando toda a informação do que você vibra, do que você faz, do que você pensa, do que você sente e atraindo tudo para você de volta conforme o que você está fazendo, criando, sentindo, pensando. Aí a pessoa que trai, sem de desculpa, é a mesma coisa, eu bater num cachorro na rua e justificar aquilo. Uma coisa é o cachorro me morder, eu vou lá e dou um chute para ele cair fora. Agora, fui lá e de graça bati. Eu peguei um animalzinho da rua, disse que eu ia criá-lo, amá-lo, protegê-lo, fui na ONG, adotei, fiz tudo porque eu quis, certo? Tá, põe ele dentro da minha casa, eu fiz porque eu quis. De repente eu não dou comida, eu não dou água, eu bato, eu xingo, eu maltrato. Qual é a desculpa que eu dou para fazer isso? Entende? Você está com a pessoa porque você quis. Você prometeu fidelidade porque você quis. Qual é a desculpa que você dá então para não fazer o que você prometeu? Ah, porque a pessoa não me corresponde? Conversa com ela, já conversou? Ah, já Vinícius, mas não muda. Então você continua na relação porque você quer. Por que você não sai dessa relação? Ah, pois é, né? Tem conveniências e vaidades, etc e tal. Essa é a sua desculpa. Ok. Só que desculpa não impede que a lei te traga um retorno. A lei do próprio eletromagnetismo. E fim. Agora, se você foi traído, qual é a minha orientação para você? É uma coisa complicada, gente. Quem passou por isso sabe o quanto dói. Agora eu vou falar da parte da pessoa traída, né? Porque foi acordado a respeito. E não é só por causa do acordo, gente, é principalmente por causa da vida, da relação que foi construída, da família quando é casado, ou de uma relação gostosa quando é namorado. São dois amigos que beijam, que transam. É isso que é namorado. Vocês estão juntos porque vocês se gostam. É muito difícil mesmo uma pessoa na posição da traída ter que, sabe, cair essa ficha daquela pessoa que até então eu achava que me amava, que me respeitava, que era realmente o meu amigo, a minha amiga, fazer... Dói muito. Claro que cada situação tem o seu motivo, tem a sua... Enfim, não tô falando disso aqui, tô falando do ato em si. Mas a pessoa que foi traída, primeiro passo, assumir, aceitar, porque você sabe que a aceitação é sempre a coisa mais libertadora que existe, aceitar. Fui traído sim, fui, fazer o quê? Eu acreditei que ele seria fiel, acreditei que ela seria fiel, fiz o melhor que eu pude para que isso acontecesse, eu fiz a minha parte, fui fiel e tal, se foi o caso. Mas aceito, aconteceu, fui traído, fui chifrado, botaram gaia em mim, tá? Mas dói, mas fui. Porque você sabe que tem gente que foge da realidade, né? Todo mundo sabe que ela é chifruda e que ele é chifrudo de menos ele. E às vezes ele até sabe, mas ele não aceita, ele não quer cair a ficha, né? Não, ele é só uma amiga, fica se enganando, aí é triste, né? Quando a própria pessoa se engana é um negócio complicado. Mas aceitar que aconteceu, que dói e que vai ser um processo complicado. Assumir-se como responsável por si. Você não é responsável pelo ato do outro. O outro não te respeitou, é responsabilidade dele. Mas o fato dessa experiência estar na sua realidade é sua responsabilidade. Toda situação difícil, decepção, desilusão, sofrimento, quaisquer que sejam os sofrimentos ou desafios, quaisquer situações que chegam na sua vida, são oportunidades de você se enxergar. É o tal do espelho mágico, né? A vida reflete você. Se alguém está te traindo, é uma oportunidade de você perceber que possivelmente você estava se traindo. Ou, dentro da relação, você foi negligente. Não estou dizendo que a sua negligência, a sua irresponsabilidade, a sua falta de afeto justifica a ação do outro. Deixa o outro lá. Vamos falar de você. Você é responsável pelo que acontece com você. Talvez você já estava num processo de autotraição. Então você atrai isso.
Quando você lembra que eu falei da traição lá atrás? Você não está feliz. Não é isso que você queria para você, mas você não tem coragem de terminar aquilo. Aí quando você fica contra você, você se transforma numa pessoa ruim para o outro também. Daí a relação já não fica boa. Porque uma relação entre duas pessoas que estão felizes, eu estou feliz na vida que eu quero e o parceiro também está feliz na vida que ele quer. Dificilmente vai rolar uma traição aí. Porque os dois estão felizes. Certo? Se a traição aconteceu, uma das partes não está tão feliz assim. O motivo? Não sei. Podem ser muitos. Mas você que foi traído, de repente, você passou por cima dos seus sentimentos, você passou por cima da sua verdade, da sua natureza. Vai ver, depois que você casou, depois de muitos anos, você descobriu que não era aquilo que você queria, mas você ignorou aquilo lá dentro, porque afinal de contas já construiu tanta coisa, né? Ah, agora tem que desmanchar tudo isso, agora tem que... Lembra que eu te falei que não adianta você dar desculpa, a lei funciona e tem um resultado do mesmo jeito? Ah, vou dar desculpa, Vinícius, para o universo que eu estou sendo negativo porque minha vida está muito difícil. O universo quer saber? Não, você está vibrando negativo, vai voltar coisa negativa. Suas desculpas, suas justificativas, elas podem ajudar você a se entender na sua relação, na sua situação. Ou com seu psicólogo, com seu terapeuta. Mas o universo trabalha por frequência. Vibrou X, volta X. Y, volta Y. Então não adianta você colocar justificativa achando que a consequência vai voltar mais leve porque você justifica. Não. Vibrou, volta. Você passou anos negando sua natureza, sua essência, seu ser, sua verdade. Volta. E volta através de experiência. As pessoas começam a me trair. Porque eu já me traí faz tempo. O outro, minha relação tá uma bosta e eu não faço nada para melhorar aquilo, a gente não tem diálogo, não tem cumplicidade, não tem um momento que a gente se trabalha, se entende e tenta se ajudar, aquilo vai vir à tona de algum modo. Ou o desgosto, o desafeto, o conflito, o desafio vem à tona num diálogo, numa DR, ou vai vir à tona numa experiência. E muitas traições são DRs que não aconteceram. E que poderiam ter acontecido. Às vezes, um sentimento que você não pôs para fora, uma coisa que aconteceu que te desagradou, que te machucou, aquilo fica guardado e dá força mais tarde para trair, que vira justificativa na cabeça da pessoa. Ah, tô chateado com fulano, vou trair também para me vingar lá dentro. Só que é fazer uma merda para corrigir outra. Não funciona. O mal não corrige o mal. O bem é que resolve o mal. Muitas traições são diálogos não ocorridos. São situações não resolvidas. Portanto, você sempre tem responsabilidade. Eu estou falando de você, com você na sua vida. Tudo que te acontece é responsabilidade vibratória sua. Cabe a você fazer um autoexame e entender onde é que foi que você vibrou, que você construiu um padrão, uma frequência que trouxe isso para você na sua vida. Você percebeu que eu não falou que onde foi que você errou? Eu não falei isso. Porque eu não quero transformar a sua ignorância em erro para você se sentir culpado. Você tem o direito de ser ignorante, tem o direito de falhar. Nós estamos aqui para aprender. Mas tudo que é criado se manifesta. Outro ponto, perdoar o outro. Perdoar o outro é libertar-se da energia da traição, que é do outro. Não é sua, não foi você que traiu, o outro traiu. Você pode ter traído você na sua história. E possivelmente você fez isso. De alguma forma, em algum momento você se traiu. Só é traído quem se trai. Pois é. Perdoar é se libertar daquilo. Se libertar da dor para você seguir em frente. Estou dizendo que é um processo fácil? Não é. Não é. Tá? Às vezes demora. Porque você nutriu uma relação de anos. Você vai conseguir superar aquilo em 2 dias? Não vai, né? O outro ponto, reconstruir-se com seu auto-amor. A pessoa não deu para você esse tratamento, esse respeito, não teve isso. Agora é a sua vez de fazer. É a sua vez de se reconstruir, é a sua vez de recomeçar, é a sua vez de catar os caquinhos e seguir em frente. Afinal de contas, é só o seu amor que pode libertar você, que pode curar você, que pode preencher você. De repente, essa traição aconteceu para você perceber que você estava se abandonando. Então é hora de você recomeçar consigo.
e se curar e se tratar para que você nunca mais atraia esse tipo de pessoa, esse tipo de relação por afinidade. Porque uma pessoa que se ama, que se respeita, que se valida, ela não ressoa com o outro que não a respeita. Não ressoa, é vibração. E o último ponto, esperar o tempo das coisas. Porque é um luto, né, gente? É uma perda. E às vezes, dependendo do tipo de relação, do que estava envolvido, dói muito. É preciso respeitar essa dor. É preciso respeitar esse tempo. Se for o caso, se afaste da pessoa, bloqueia, faz o que for preciso. Mas se dê esse tempo. E não se cobre. Eu tenho que resolver. Não, não se cobre. Sofra o que você sentir que é necessário, que você perceber que é necessário sofrer de acordo com a situação que você viveu. Respeite seus sentimentos, mas sofra sim, você tem o direito. Mas sofra no alto amor para você sair disso o mais rápido possível e da melhor maneira, tá certo? E reconstrua-se. Reconstrua-se, porque não é porque você foi traído, foi enganado, foi passado para trás, que você não tem o direito de ser feliz. Muito pelo contrário. Eu acredito muito que isso aconteceu para te mostrar que você poderia estar se abandonando e que é hora de você fazer o melhor por si. Traição, desafeto, desilusão, decepção, tudo isso, gente, é sempre um convite, doloroso, eu sei, da vida para eu cuidar melhor de mim. Afinal de contas, o que está vindo é só reflexo daquilo que eu estou fazendo lá dentro. Um beijo do Teacher e até o nosso próximo podcast, vídeo, palestra ou meditação.